De boa, torcedor ligado aqui no canal Beto Vieira. Carlos Ancelotti convocou a seleção brasileira e mais uma vez sem Neymar. Neymar está fora da lista do último amistoso da seleção brasileira antes da convocação no próximo dia 18 do mês que vem. Vai ter a convocação final dos 26 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá. Também vamos falar sobre isso e falar aí uma análise muito bacana da rodada do Campeonato Brasileiro. Temos aí o São Paulo virando para cima do Bragantino e seguindo firme na ponta da tabela. Neymar mais uma vez não foi para a Copa, não foi para a lista de Carlos Ancelotti. Carlos Ancelotti ainda falou que se ele tiver 100% ele vai para a Copa do Mundo. Eu acredito que das duas, uma, ou o Neymar já está na Copa do Mundo e não precisa mostrar nada para o treinador, ou o treinador realmente vai seguir a linha que ele vem falando nas últimas convocações, que os jogadores têm que estar 100%, têm que estarem jogando para ser convocado. Eu acredito das duas, uma, né? Ou o Neymar já tem vaga garantida e ele não precisa ver mais nada, ou o Neymar vai ter que aí provar em campo, jogando pelo Santos, que vai conseguir essa vaga para a Copa do Mundo. A convocação final é no dia 18 do próximo mês. Vamos então falar da convocação, eu vou mostrar para vocês e a gente já vai passar a tabela de classificação do Brasileirão da Série A. Vamos falar aí dos resultados. O Internacional na zona do rebaixamento perdeu mais uma vez, perdeu em casa para o Bahia. A gente vai passar para vocês todos os resultados e também a classificação atualizada. Belezinha? Vamos lá então falar aqui da seleção brasileira. A novidade na lista que teve novidade, teve o Léo Pereira do Flamengo, que vem fazendo uma boa temporada, né? Um baita de um zagueiro, tem saída de bola, tem jogada aérea, né? Bate falta, inclusive fez um gol de falta nessa quinta rodada do Brasileirão. O Gabriel Sara do Galatasaray também, o Igor Thiago é um jogador do Bradford, também foi convocado, o Ryan, que saiu do Vasco, tá jogando lá no Bournemouth da Inglaterra, fazendo uma boa temporada também. O zagueiro Ibanez foi chamado para a seleção no início desse ciclo pós-Copa do Mundo de 2022. O volante Danilo também chegou a ser convocado pelo Tite e também está na lista agora de Carlos Ancelotti. Tite, o Danilo do Botafogo. Botafogo aí, botando o jogador na seleção brasileira. O Carlos Ancelotti não tinha muita palavra não para falar de Neymar, também muitos eu vi, não teve muito repórter perguntando exatamente sobre o Neymar. Eu acredito que porque a seleção brasileira tem vários desfalques, né? O Bruno Guimarães não veio, o Éder Militão também, o Rodrigo está fora do Mundial, né? Ele não vai jogar a temporada toda. E eu acredito que é mais um teste para tentar suprir as dúvidas ainda que o Carlos Ancelotti tem, mas ele diz que é quase, a seleção brasileira está bem perto disso, do que foi convocada hoje para os amistosos contra a França e contra a Croácia. A Croácia a gente já sabe, agora a França, o Brasil, né? Vamos ver como vai ser, né, esse jogo Brasil e França. Mais sobre a reportagem aqui, quando chamamos jogadores novos, queremos saber como incorporam no nosso ambiente caráter. Sabemos perfeitamente como estão jogando, porque temos avaliação de cada jogador que está na lista, disse Carlos Ancelotti. Então, eles ficam avaliando, né? São vários membros da comissão técnica que viajam aí até para o mundo todo, eles viajam para analisar os jogadores, né? Pelo mundo da bola, eu digo, para avaliar os jogadores da seleção brasileira antes de fazer a convocação. A exemplo agora que ele teve Mirassol e perguntado para ele o que ele sentiu, que quando ele foi para Mirassol, lá no estádio do Mirassol, para ver Santos e Mirassol, e descobriu que o Neymar não estava em campo, ele despistou e falou que tem muita vontade de ir nos estádios, gosta muito de ir nos estádios ver os jogadores que supostamente poderiam ser convocados para a seleção brasileira. Então não falou especificamente do caso do Neymar não estar lá. Então vamos à convocação, meus amigos, que tem bastante novidade. Vamos botar na tela aí, bota na tela, Amarelo.
Goleiros então, o Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e o Ederson do Fenerbahçe da Turquia. Eu acredito, analisando já aqui essa convocação, os goleiros está definido. O Hugo Souza vem de duas partidas horríveis, duas partidas muito abaixo do nível que ele vinha apresentando. Então acho que o Hugo Souza vai ter que trabalhar para a próxima Copa do Mundo, porque eu acho que esses goleiros já estão na Copa do Mundo, inclusive pela idade eu acho que deve ser a última do Alisson. Então, goleiro Alisson, Bento e Ederson. Vamos para os defensores. Alexandro do Flamengo, lateral esquerdo, que para mim tem que ser titular da seleção, porque a seleção brasileira tem uma grande dificuldade nas duas laterais, tanto na direita quanto na esquerda. Não existe mais Cafu e Roberto Carlos, né? Existe, né? Não tem mais jogando, não está mais jogando Cafu e Roberto Carlos, os dois melhores laterais da história da seleção brasileira, na minha opinião. Bremer da Juventus também foi lembrado pelo técnico da seleção, Danilo do Flamengo, que fez a sua história na lateral direita e agora está jogando na zaga, né? E eu acho que é por isso que Danilo também já está confirmado na Copa do Mundo, que deve ser um quebra-galho nas duas posições, se o acaso do jogo precisar. Douglas Santos do Zenit também foi convocado, Gabriel Magalhães do Arsenal, grande temporada, o Ibanez do Al-Ahly, lá dos Emirados Árabes lá, o Léo Pereira do Flamengo, novidade também na lista, Marquinhos do PSG e o Wesley da Roma. Acredita aí que de um lado deve ser o Wesley, do outro o Alexandre, os laterais titulares da seleção brasileira. O Wesley está fazendo uma boa campanha lá na Roma. Vamos para os meio-campistas, lembrando que o Gabriel Martinelli, o Guimarães não está nessa lista, né? Tá machucado, foi preservado, também o Éder Militão também foi preservado, então a seleção tem alguns desfalques, né? Meio-campista então, o Andrei Santos do Chelsea, o Casemiro, que para mim é o capitão e está com a vaga garantida na Copa do Mundo. E a novidade foi o Danilo do Botafogo, que foi convocado. E também o Ancelotti lembrou do Fabinho, que está no Al-Ittihad lá da Arábia Saudita. O Al-Ittihad, né, é um time grande lá do futebol. É um futebol que não tem muita pegada, é um futebol mais... não é tão difícil como o campeonato italiano, o espanhol, a Premier League, né? Então o Fabinho foi lembrado. O Gabriel Sara também do Galatasaray foi lembrado, novidade então, os meio-campistas, Andrei Santos, Casemiro, o Danilo, o Fabinho, o Gabriel Sara do Galatasaray. Pouca gente no meio de campo, né? Atacante é um caminhão, tá? Prepara aí, ó. O Endrick foi lembrado, o Endrick tá jogando bem, tá fazendo gol. O Lyon já quer, já sinalizou opção até de empréstimo de Copa do Endrick, mas o Real Madrid não quer não, hein? Não quer. Parece que ele vai, muito em breve, deve voltar ao Real. O Endrick jogando muito lá no Lyon. Gabriel Martinelli do Arsenal também foi convocado. O Igor Thiago do Bradford da Inglaterra, fazendo uma boa temporada também. Tá brigando pela artilharia da Premier League, o Igor Thiago, direto com o Haaland do Manchester City. Então tá jogando bem, então é uma fase de teste. Vai ser 2 jogos, 2 amistosos muito importantes contra a França e também contra a Croácia. Então é a última chance, né? São os 2 últimos amistosos antes da convocação final. O João Pedro do Chelsea, que também, na minha opinião, está garantido. Luiz Henrique, ex-Botafogo, agora no Zenit, também foi convocado. Matheus Cunha, do Manchester United, também. Matheus Cunha provavelmente deve estar na Copa. A exemplo aí do Rafinha, do Vinícius Júnior do Real Madrid, o Rafinha do Barcelona também. O Ryan, que saiu do Vasco e foi para o Dortmund da Inglaterra, também foi convocado. Então é isso aí, os atacantes, repetindo aqui, o Endrick, o Gabriel Martinelli, o Igor Thiago, o João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Rafinha, Ryan, Vinícius Júnior, essa convocação da seleção brasileira para os amistosos do Brasil contra a França e contra a Croácia. Vendo aqui na reportagem rapidinho aqui, algumas baixas da seleção brasileira para esta data FIFA já eram conhecidas há tempos atrás,
como o zagueiro Éder Militão e do volante Bruno Guimarães. E outras são recentes, como os atacantes Rodrigues, lateral Caio Henrique e o Wanderson, que está bem complicado, né? Mais um pouquinho para fechar sobre a seleção aqui. O Brasil enfrenta a França no dia 26 em Boston e a Croácia no dia 31 em Orlando. Ambos os amistosos serão nos Estados Unidos. Depois disso, a seleção fará um jogo contra o Panamá no Maracanã, que é a despedida no dia 31 de maio, e seu último compromisso antes da Copa do Mundo será amistoso contra o Egito no dia 6 de junho em Cleveland, também nos Estados Unidos da América, meus amigos. Falando um pouco aqui sobre a convocação, sobre esse esquema da seleção brasileira que o diretor de futebol da CBF lá falou. A convocação para a Copa do Mundo, então, a decisão final de Ancelotti será no dia 18 de março. A previsão de começar a preparação específica para a Copa do Mundo será no dia 25 de maio, na Granja Comari, em Teresópolis. Mas a data de apresentação dos jogadores vai depender do desgaste com o fim da temporada na Europa. A seleção brasileira viaja para os Estados Unidos no dia 1º de junho. Mais uma vez, lembrando sobre os grupos, o Brasil está no grupo C da Copa do Mundo e estreia no dia 13 de junho diante do Marrocos em Nova Jersey, às 7 horas da noite, horário de Brasília. A segunda rodada será no dia 19 contra o Haiti, às 10 horas da noite em Filadélfia. Para encerrar a primeira fase, o Brasil enfrenta no dia 24 em Miami a Escócia às 7 da noite. Sob os comandos de Carlos Ancelotti, o Brasil disputou até hoje 8 jogos sob o comando de Ancelotti. Foram 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, com 14 gols marcados e 5 sofridos. Então tá aí, tem aqui toda a programação da seleção brasileira, muito bacana, né? Falaram na coletiva sobre essa preparação da seleção brasileira, achei bem bacana, tudo organizadinho, tudo arrumadinho ali. Falando um pouco do Neymar, então, que não foi convocado para a seleção brasileira, ele, inclusive, quando chegou para falar sobre os atacantes, os atacantes, ele ainda comentou: vocês estão aí nervosos para saber, né? A explicação da lista é que depende muito da lesão. Obviamente, é uma lista criada com jogadores que estão exatamente 100%. Temos lesões importantes como o Militão, Bruno Guimarães, Estevão. O Estevão também não foi convocado, mas ele vai estar na Copa, né? E o Rodrigo também, que desejamos rápida melhora. Vamos jogar 2 jogos muito importantes, a intensidade com um prazo muito curto, incluindo viagem. Então preferi chamar quem está 100%, comentou o Ancelotti. Carlos Ancelotti não se prolongou na resposta sobre a ausência de Neymar. O atacante do Santos estava na pré-lista, mas não disputou o jogo contra o Mirassol, que o técnico da seleção brasileira foi assistir, meus amigos. Então, e abre aspas aqui, o Ancelotti disse aqui que tem poucas dúvidas para a Copa do Mundo e justifica teste no meio como falando que tem menos opção, e também com relação à preparação física, com relação aos jogadores estarem 100%, tá bom? Vamos virar a página então, e falando um pouco aqui do Campeonato Brasileiro, mas antes ali o Neymar, uma opinião minha do Neymar é que, olha, até um tempo atrás eu estava achando que já era clubismo do Ancelotti com relação ao Neymar, porque o Neymar jogou no Barcelona, tem tudo aquele, né, ganhou títulos e aquela história toda, né? O Ancelotti era treinador do Real Madrid, mas eu acredito que isso não existe, que o Ancelotti quer o melhor para a seleção brasileira. E eu acredito então que até um tempo atrás eu juro que eu pensei que era isso, mas não é não, realmente ele quer que o Neymar esteja 100%. Se não acontecer nada, né, nos próximos jogos, nos próximos 2 meses aí, durante esse mês todo, eu acredito que o Neymar vai estar assim na lista final, né? Depende do Neymar agora. Vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série A. Tivemos a 5ª rodada neste fim de semana. Vamos passar o resultado para vocês e a tabela de classificação no final. O São Paulo continua líder do Brasileirão, virou para cima do Bragantino. O Palmeiras venceu um jogo difícil contra o Mirassol. E também o Santos e o Corinthians ficaram no 1-1. O Botafogo foi derrotado em casa
pelo Flamengo, que está engatinhando a segunda vitória, e o Roger Machado também, segunda vitória do comando da equipe do São Paulo. Os resultados então da rodada: tivemos Vitória 2, Atlético Mineiro 0, Vitória vencendo o Atlético Mineiro. Sábado no Newton Santos tivemos Botafogo 0, Flamengo 3. No Beira-Rio, tá com o sinal de alerta ligado, o time do Internacional perdeu para o Bahia por 1-0. No clássico na Vila Belmiro, 1-1 Santos e Corinthians, uma atuação bem apagada, bem abaixo do Neymar. No Maracanã, no fim da noite deste domingo, tivemos Fluminense 3, Atlético Paranaense 2. Palmeiras venceu o Mirassol, como o gol de Flaco Lopes de fora da área, um belíssimo gol. Como eu havia dito, um jogo difícil contra o Mirassol. O Mirassol aí nos últimos anos vem fazendo uma grande campanha, né? Principalmente no ano passado, né? Subiu em 24 para 25, fez uma grande campanha em 2025 e continua sendo o osso duro de roer. Palmeiras 1-0 em cima do Mirassol. No Couto Pereira, o Curitiba venceu o Remo por 1-0. Tivemos lá em Bragança Paulista o Bragantino perdendo em casa para a equipe do São Paulo por 2-1. O Cruzeiro e Vasco foi um grande jogo, Cruzeiro e Vasco. O Tite foi demitido, né, meus amigos? Tite demitido, hein? E Chapecoense e Grêmio, o jogo tá com a bola rolando agora, nesse exato momento que nós estamos gravando esse vídeo para vocês. Chapecoense e Grêmio na Arena Condá. O Tite foi demitido, então aí tem alguns nomes já sendo sondados pela equipe do Cruzeiro, né? Tem o Felipe Luiz também, que está aí no radar, né? Vamos então para a classificação do Campeonato Brasileiro. Desce aí, se inscreva no canal, fica com a gente aqui. Já estamos encerrando esse vídeo nessa segunda-feira. O São Paulo é líder com 16 pontos ganhos, seguido de Palmeiras 13. Fluminense também tem 13, quarto colocado Bahia 11, lembrando que essa temporada só 4 vão direto para a Libertadores e o quinto vai para a repescagem. O Flamengo encostou de vez com 10 pontos ganho na quinta colocação. Bahia e São Paulo, Bahia e São Paulo invicto no campeonato, hein? Curitiba é o sexto colocado, boa campanha do Curitiba até agora, 10 pontos. Corinthians também, sétimo colocado com 8. Oitavo colocado Bragantino 8, nono colocado Grêmio 7 pontos ganho, pode subir na tabela, pode chegar a 10 aí, pode se aproximar. Décimo colocado Atlético Paranaense com 7, 11º a equipe do Vitória com 7, 12º Mirassol 6, 13º Santos com 6, 14ª a equipe da Chapecoense com 5. O Vasco vem na 15ª colocação, 2 jogos, 2 estreias, né? Os 2 primeiros jogos do Renato Portaluppi, uma vitória contra o Palmeiras de virada e virou novamente para cima do Cruzeiro, jogando no Mineirão, só que acabou tomando o empate. O Vasco na 15ª colocação com 5, 16º o Atlético Mineiro na beira da zona, né, do rebaixamento. Os times mineiros não estão bem no campeonato nesse início, né? E olha esse zona do rebaixamento, né? O Botafogo é o 17º colocado com 3, o Remo 18º com 3, Cruzeiro 3 e o último colocado a equipe do Internacional com 2 pontos ganho. Internacional aí com 6 jogos, 2 empates, 4 derrotas, então bem complicada a situação da equipe do time do Internacional, meus amigos. Para nós encerrar, vamos ver a sexta rodada que começa no meio dessa semana. Na quarta-feira vamos ter Bahia e Bragantino, Palmeiras e Botafogo, grande jogo também, Atlético Mineiro e Cruzeiro, São Paulo e Atlético Mineiro, Atlético Paranaense e Cruzeiro, Atlético Mineiro e São Paulo, o São Paulo líder do campeonato. Teremos também Mirassol e Curitiba, Santos e Internacional, 9h30 da noite na Vila Belmiro. O Inter não vem bem das pernas. Vasco da Gama também enfrenta o Fluminense. Tem Mirassol e Curitiba, Grêmio e Vitória da Bahia. Flamengo na quinta-feira pega o Remo.
E Chapecoense e Corinthians 9h30, 2 jogos seguidos da Chapecoense em casa. Tá rolando agora Chapecoense e Grêmio. A gente vai estar trazendo para vocês a atualidade dos resultados para vocês. Belezinha? Se inscreva no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha. Grande abraço, ativa o sininho de notificação. A gente volta essa semana trazendo para vocês mais informações do esporte brasileiro. Neymar, será que vai para a Copa, hein?